E aí segue no relato bíblico que Deus deu a Adão e Eva um outro filho, né, para ficar no lugar, emocionalmente falando, de Abel, que fora morto, né? Deus deu um filho chamado Sete. E a Bíblia diz em seguida que Sete gerou um filho chamado Enos. E aí diz o texto bíblico: daí, a partir do nascimento de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Olha a sequência. Deus dá um filho chamado Sete, Sete gera um filho chamado Enos, e quando Enos nasce, começa-se a invocar o nome do Senhor. Aí você fala, mas por que a partir de Enos começa-se a invocar o nome do Senhor? Aí você vai observar que a palavra Enos significa frágil, fraco, mortal. É o significado de Enos. E lendo organicamente, a ideia é: quando nasce Enos, quando nasce no homem essa consciência de que o homem é frágil, de que o homem é fraco e de que o homem é mortal, isso leva o homem a invocar o nome do Senhor, porque só invoca o nome do Senhor aquele que se entende e se vê fraco, frágil e mortal. Quem não se entende fraco vai invocar, por quê? Quando é que você invoca a Deus? Quando você não pode, quando você não consegue, aí você invoca o nome do Senhor. Daí que ainda no capítulo 4, falando de Caim, diz que Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar numa terra distante chamada Nod. Poxa, eu tenho dois nomes agora, Caim e Enos. Caim se afasta da presença, se retira e vai morar distante. Lógico, isso tudo é metáfora, porque não tem como Caim sair da presença de Deus e ir para uma terra distante, porque onde Caim chegar, lá está Deus. Mas a ideia pedagógica é para você entender que vai nascer ali em Gênesis 4 uma linhagem daqueles que se afastam de Deus e dizem: eu vou viver a minha própria vida sem Deus. E tem uma outra linhagem que vai nascer, que diz: não, nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos mortais, por isso nós invocamos o nome do Senhor. Por isso que no capítulo 4, finalzinho para o 5, vão aparecer duas genealogias. As duas primeiras genealogias da Bíblia é a genealogia que começa em Caim e a genealogia que começa em Enos. O de Adão, Sete, Enos e etc. Então uma vai começar por Caim, a outra vai passar por Enos. Adão, Sete e Enos. Por que duas genealogias? Se a própria Bíblia no capítulo 5 de Gênesis vai dizer que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, muitos filhos e muitas filhas, mas a Bíblia não tem interesse pelos filhos e filhas de Adão e Eva, apenas realça dois, realça Caim e Sete, que gera Enos, né? Duas genealogias. Por que duas? Aí você vai ler as genealogias. Aí vamos ler a de Caim. Caim se retira, vai para uma terra distante e lá ele constrói uma cidade murada. Vai pensando, constrói uma cidade. Construir uma cidade é construir uma polis, é construir uma política, estabelecer uma política, estabelecer fortalezas de segurança, de subsistência, estabelecer uma comunidade, uma civilização sem Deus. Daí é dito que Caim gerou um filho
que gerou outro filho, que gerou outro filho, e para cada um desses filhos que vão nascendo nessa cidade que Caim construiu, é dito que um inventou a construção de tendas, o outro inventou a criação do gado, o outro inventou instrumentos cortantes, o outro inventou instrumentos musicais. Você vai observar que toda a genealogia de Caim é marcada por construção e invenção. É o homem se provendo daquilo de que ele precisa. O homem precisa de segurança, constrói uma cidade. Precisa de segurança contra o inimigo, constrói instrumento cortante. Precisa de se alimentar, cria gado. Precisa de se divertir, cria instrumentos musicais. É o homem com as suas próprias mãos, criando meios e recursos para o seu próprio desenvolvimento. Quando você lê a genealogia de Adão, de Sete, Enos, etc., aí você vai observar que é dito que Adão gerou Sete, que Sete gerou Enos, que Enos gerou fulano, e assim vai passando um por um, e em cada um deles diz assim: e Sete viveu tantos anos. Depois que viveu tantos anos, ele gerou Enos. E depois que gerou Enos, viveu mais tantos anos e morreu. Todos eles são: viveu, gerou, viveu, morreu. Viveu, gerou, viveu, morreu. Nada é dito que eles construíram ou inventaram. Mas é certo que no plano humano eles fizeram tendas para morar. Mas a Bíblia não fala que eles fizeram, porque aqui não é se fizeram ou se não fizeram, é qual é o ensinamento de Deus. Ou seja, a linhagem de Sete é a linhagem dos que vivem, que geram, que invocam o nome do Senhor, porque todo o seu sustento, toda a sua segurança, todo o seu deleite, tudo de que eles precisam, eles encontram em Deus. E a linhagem de Caim, como se afastaram de Deus, não tendo Deus, tiveram de prover para si mesmo tudo aquilo de que precisavam. Logo, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal está aqui implicado nessa genealogia de Caim, ou seja, usar da sua capacidade intelectiva, da sua inteligência, do seu discernimento para construir uma vida sem Deus. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal significa não viver ou fazer do conhecimento humano um meio de subsistência. Não é dar uma mordidinha. O outro texto que eu disse que fala isso claramente é Jeremias capítulo 17. Abre lá rapidamente, a partir do versículo 5. E aqui fala a mesma coisa, os mesmos princípios da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida, mas não vai usar esses símbolos. Vai falar claramente, capítulo 17 de Jeremias, a partir do versículo 5, diz assim: olha, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, o homem que confia não no outro homem, que a maioria das pessoas entendem, maldito homem confia no outro homem, né? Então eu não confio em você, porque a Bíblia fala que se eu confiar eu sou maldito. Não, não é confiar no outro homem. Para eu poder saber de que homem se trata aqui, basta você ler o versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor. Então tem o homem que confia no Senhor, e tem o homem que confia não no Senhor, mas no homem, em si mesmo, porque o homem é homem. Eu posso confiar em mim ou confiar no Senhor. Se eu confio em mim, eu confio no homem. Se eu confio no Senhor, eu confio no Senhor e não no homem. Então você só pode confiar em si mesmo ou confiar no Senhor. Confiar no homem é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Confiar no Senhor é a árvore da vida.